Boa noite, amigos. Bem-vindos ao nosso espaço virtual de evangelização. As exposições doutrinárias da quarta-feira na Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade estão sempre pautadas no Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 4, que tem por título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, orienta as reflexões da noite de hoje. Mais precisamente os últimos 2 itens, constantes nas instruções dos Espíritos, limites da encarnação e necessidade da encarnação. Convido a todos então a elevarmos o pensamento até Deus, agradecendo pela vida, pela família, pela oportunidade desta experiência reencarnatória. E também agradecer a Jesus pelo Evangelho que trouxe, pelos exemplos que nos deixou, por todos os seus ensinamentos, enquanto esteve encarnado entre nós. Considerando então a encarnação, que é o assunto que traz esse capítulo, há limites para a encarnação? Quais seriam esses limites? A doutrina espírita nos ensina que todos nós já vivemos inúmeras experiências reencarnatórias, inúmeras existências, e deveremos ter um número incontável de experiências ainda pela frente. A lição nos convida a entendermos um pouquinho mais a relação entre corpo, espírito e perispírito. O espírito é o ser inteligente da criação. Ele habita um corpo físico enquanto se encontra encarnado. Sobrevive à morte desse corpo físico. O espírito é, portanto, imortal. O corpo é a morada temporária do espírito. É o instrumento do espírito para o exercício das suas faculdades nas relações com o mundo material. E o perispírito é o elemento que liga o espírito ao corpo físico. E é importante destacarmos que é o perispírito que armazena o registro das nossas vivências. É no perispírito que nós deixamos as nossas marcas. Ele acompanha o espírito nas diversas encarnações e também no espaço de tempo onde o espírito se encontra no mundo espiritual. Todos os nossos sofrimentos, as nossas dores, também as nossas alegrias, os nossos bons sentimentos ficam registrados no perispírito. Tudo aquilo que nós aprendemos. Sobre o corpo físico, então, ele vai se transformando, vai ficando menos denso, com formas mais leves, à medida que a materialidade diminui, conforme o espírito vai se depurando. É sempre de acordo com o mundo em que o espírito necessita reencarnar e viver as suas experiências. Já se perguntaram se há encarnação apenas na Terra? Se há reencarnação apenas nesse planeta? De novo, a doutrina espírita nos ensina que não, que há inúmeros outros lugares habitados no universo onde é possível reencarnar. Em certos mundos mais adiantados que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos denso e menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, ele é quase fluídico. Ele vai desmaterializando-se conforme o espírito vai evoluindo. O perispírito também se transforma. Ele vai tornando-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, um estágio já de espírito puro. E aos espíritos puros, estes habitam mundos superiores, é permitido que eles reencarnem em mundos inferiores em tarefa de ajuda, quando eles têm uma missão que é concedida por Deus a partir das suas conquistas para ajudar a humanidade a evoluir. Então eles são mais desprendidos e é permitido a eles ir a toda parte com missão de auxiliar sempre a humanidade. Então, o espírito é a sede da inteligência, pelo seu esforço de se tornar melhor através do trabalho no bem, promovendo o seu autoconhecimento, localizando as suas fragilidades, as suas potencialidades também, mais rapidamente ele alcança a condição de deixar mundos inferiores
e viver experiências redentoras em mundos de regeneração, até chegar à condição de espírito puro, tendo antes sim passado na sequência por todos os mundos. Em 1859, lá em Paris, São Luís nos esclarecia já que no intervalo de uma encarnação e outra, estando, portanto, desencarnado, o espírito guarda relação com a natureza do mundo com o qual está afinizado, pelo seu grau de adiantamento moral. Também por bondade divina, espíritos há que, se não acompanham a evolução de um planeta onde estão encarnados, podem reencarnar em mundos mais atrasados, para se adequarem à situação evolutiva desse mundo, reencarnando então espíritos que teimam em aprender. Reencarnando em mundos inferiores, eles têm a oportunidade de exercer a moralidade, de treinar aqueles hábitos que eles precisam adquirir, desenvolver virtudes, e ao mesmo tempo que têm a oportunidade de ensinar os irmãos desses mundos inferiores tudo aquilo que já sabem do conhecimento, do progresso. Eles vão alavancar o progresso daquele mundo então com aquilo que eles sabem, ao mesmo tempo que têm a oportunidade de treinar a sua moralidade e evoluir e adquirir moralidade. Da onde nós temos a certeza de que não há vida só no planeta Terra, de que há condições, de que há possibilidade de habitarmos outros mundos para vivenciarmos as nossas experiências reencarnatórias? Numa lição do próprio Mestre Jesus, quando esteve encarnado entre nós, ele nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E se ele disse, é porque de fato assim é. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitos lugares onde podemos habitar, onde podemos exercer as nossas tarefas, onde podemos evoluir. E da onde nós temos a firme convicção de que é pela reencarnação que nós vamos evoluindo, de que nós temos várias existências. De uma outra lição do mesmo Mestre Jesus, quando ele nos ensina que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Título do capítulo em questão, do capítulo que estamos estudando. Foi o próprio Mestre Jesus, então, que nos deu essas certezas, que nos ensinou, que nos garantiu que nós habitamos diversos mundos de acordo com a nossa necessidade. E nesses mundos, o Espírito vai desenvolver as suas tarefas utilizando-se de um corpo físico adequado a esses mundos, que vai lhe servir de meio para se expressar. E é pela reencarnação, então, que nós vamos evoluir conforme o outro ensinamento do Mestre, que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo significa reencarnar. Seguindo, então, as lições desses dois itens, o espírito precisa encarnar para vivenciar as experiências materiais nas trocas com os outros. E essas experiências vão para ele constituindo aprendizado, para que ele dê conta dos desígnios que Deus lhe confiou. Então podemos nos perguntar por que estamos aqui, o que é que viemos fazer aqui? E vamos analisar com quem reencarnamos, com quem estamos vivendo esses momentos, para fazermos um esforço de localizar onde precisamos melhorar, que aprendizados precisamos construir nesse lugar onde estamos hoje, nessa época de hoje. Criados simples e ignorantes por Deus, Ele nos criou para que construíssemos felicidade e perfeição relativas, porque a felicidade e a perfeição absoluta são de Deus. Viver aqui então, na Terra, hoje, nesta época, com estas pessoas, nesses momentos, permite sim para nós desenvolvermos a inteligência e a moralidade. Nós, espíritos encarnados, todos nós recebemos de Deus a mesma liberdade de agir, o mesmo livre-arbítrio. Uns mais rápido e outros menos vão desenvolver a responsabilidade de bem escolher e de bem agir. Por isso, adiantam-se mais rapidamente. Não há privilégios na reencarnação nem na encarnação.
O evoluir, portanto, mais ou menos rápido vai depender do esforço de cada um em empreender todo o seu esforço no bom uso do livre-arbítrio. Também não há injustiça nesse processo. Deus, soberanamente bom e justo, nos criou todos iguais. Nos colocou a todos no mesmo ponto de partida, com as mesmas aptidões, as mesmas obrigações a cumprir e a igual liberdade de escolher como agir. Pensando assim, podemos concluir então que somos nós mesmos que criamos os embaraços e as dificuldades das nossas experiências reencarnatórias. Poderíamos afirmar então que o problema e a solução está dentro de nós. Na nossa consciência está inscrita a lei de Deus, e a consciência para nós, segundo a própria doutrina espírita, é uma sentinela vigilante, que vai nos dando dicas se estamos fazendo bem ou não. Ela nos aponta, ela nos inquieta quando as nossas escolhas, as nossas decisões não estão pautadas na lei divina, quando estamos indo contra a lei divina, quando nós estamos fazendo mal a nós mesmos ou aos nossos irmãos. E ela também nos sinaliza com tranquilidade, com um estado interior de harmonia e calma quando estamos agindo bem. Então, o bom ou mau uso do livre-arbítrio, o nosso esforço em desenvolver virtudes, vai nos dando alguma garantia de que estamos bem conduzindo a nossa experiência reencarnatória. As dificuldades que nós teremos no futuro são frente àquilo que nós decidimos hoje. Os embaraços de hoje são fruto daquilo que escolhemos no passado. São Luís nos chama atenção nessa lição também ao fato de que aquele que reluta em aprender terá que repetir a lição, talvez várias vezes, não sendo nunca de caráter punitivo, mas sempre uma oportunidade de recomeçar. E o que nos faz falta hoje pode ser exatamente aquilo que nós não usamos bem no passado e precisamos nos esforçar para aprender e conquistar numa nova oportunidade. E a nova oportunidade é hoje, é este momento, é este dia. E talvez o primeiro lugar onde nós estejamos dispostos, colocados para resolver essas questões é junto com a nossa família. O espaço onde nós temos oportunidade de desenvolver a solidariedade, a fraternidade e a igualdade. Que experiências nós necessitamos, então, nesse lugar? Quais situações que nos desafiem ao aprendizado? Se nós não temos paciência, vamos ter nesse primeiro núcleo um espaço especial com desafios para que nós possamos treinar a paciência. Se nós precisamos desenvolver a tolerância, nós vamos ter situações onde somos colocados frente à intolerância. Nós precisamos agir de forma consciente, nos analisar, nos avaliar as situações para aprender com elas. Comparando com a vida escolar, aquele estudante que se esforça, passa de ano rapidamente, vai avançando. E aquele que reprova é aquele que teima em aprender e ter a nova oportunidade repetindo de ano. Então, o limite da encarnação, os limites das encarnações, elas estão ligadas à nossa própria predisposição em aprender. Se compararmos com o tempo, cada um tem um tempo. Então, o limite comparado com o tempo, cada um tem um tempo, de acordo com as suas necessidades, e isso só Deus conhece. Mas, se formos pensar em quantas encarnações precisarmos, nós podemos remeter à nossa própria condição de escolhermos, de bem exercermos o livre-arbítrio, de nos esforçarmos, compreendendo então que a finalidade da encarnação é a evolução do espírito, mediante o aprendizado do amor incondicional que Jesus exemplificou, e o conhecimento para auxiliar o progresso do pequeno grupo, o progresso individual e o progresso da humanidade. E essa lógica está pautada na justiça divina que oferece oportunidade igual para todos. Deus nos oferece, então, a condição de sermos felizes. Mas como nós somos felizes? Se nós somos os construtores da nossa felicidade,
se nós temos oportunidade nas diversas experiências de co-criarmos com Deus, estamos realmente na busca da felicidade, naquilo que estamos fazendo, mais ou menos, mais distantes da verdadeira felicidade pautada no respeito ao outro, no fazer ao outro aquilo que queremos que ele nos fizesse, ou menos distante dessa condição. Esta encarnação, então, também depende da forma como nós vivenciamos as experiências anteriores. E como nós vamos vivenciar esta, nós vamos estar preparando a próxima encarnação, sempre considerando que a lei de causa e efeito ela também existe para nos auxiliar a entender o progresso que precisamos desenvolver e a necessidade que temos de bem usar o livre-arbítrio, sabedores de que tudo o que fazemos hoje tem um reflexo lá adiante. Considerando então a necessidade da encarnação, nós estamos realmente dispostos a aprender coisas novas? Nós estamos dispostos a ensinar o que já aprendemos? Nós já sabemos que podemos reaprender, fazer certo aquilo que no passado não sabíamos fazer e por isso não fizemos certo? Esses são questionamentos que podemos nos fazer para considerarmos a necessidade de encarnar para aprender, a necessidade de estarmos aqui interagindo com aqueles com os quais nós vivemos. Então, quem reencarna? Todo aquele espírito que ainda não alcançou a plenitude do amor e do conhecimento, que são elementos fundamentais. Este necessita reencarnar. Enquanto nós estivermos no caminho da construção do amor e na busca de saber todas as coisas, nós vamos reencarnando, nós temos oportunidade de reencarnar e por isso necessitamos reencarnar. Quantas vezes nós precisamos reencarnar? Quantas vezes nós vamos reencarnar? Na verdade, tantas quantas forem necessárias para o nosso aprendizado. Tantas quantas nós precisarmos refazer aquilo que ainda não fizemos direito. Descobrir o sentido da própria encarnação pode ser o caminho. Através do autoconhecimento, podemos nos perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui hoje? O que é que eu desejo desta minha experiência? Como eu estou melhorando? Eu estou conseguindo refletir, viver cada dia de forma mais consciente sobre mim, consciente sobre aquilo que eu preciso fazer na minha família, no meu trabalho. Eu tenho consciência de que é o espírito que constrói a sua própria encarnação a partir das suas escolhas. Qual é o meu ponto de vista nessa encarnação? Eu ainda estou muito ligada à matéria ou eu já consigo pensar nas minhas ações a partir de um ponto de vista espiritual, considerando que o que é realmente importante é a aquisição das virtudes que vão fazer com que o espírito evolua, bem utilizar a matéria que nos é necessária para caminhar nessa encarnação, porém construir, valorizar os valores espirituais. E o cenário primeiro, onde Deus nos colocou para desenvolver virtudes, para aprender a relacionar-nos com fraternidade, com igualdade e com solidariedade, é a família. Dentro do cenário familiar, nós temos a oportunidade de reencontrar aqueles com os quais temos afinidade, temos simpatia, com os quais já construímos relações anteriores, saudáveis, harmoniosas. E nesse contexto, um auxilia o outro a continuar a sua evolução. Porém, também temos a oportunidade de reencontrar aqueles com os quais ainda temos alguns pontos a acertar, algumas arestas a aparar. E é com estes também que nós precisamos aprender a nos relacionar bem, com respeito, dedicando-nos a entendê-los, a respeitá-los,
a valorizar aquilo que sabem, a valorizar os momentos que nos oferecem para fazer os nossos próprios testes, testar a nossa paciência, testar até onde vai a nossa capacidade de compreender e, nesses momentos, buscar modelar o caráter de Jesus. Se nos perguntarmos nesses embates primeiro como ele faria, nós vamos conseguir construir a nossa resposta e enfrentar esses desafios vivendo em família de uma forma mais serena, mais tranquila. E vamos sim qualificando a nossa própria experiência reencarnatória. Quanto mais cedo despertarmos e aceitarmos que esse movimento é do próprio espírito, que esse movimento é nosso, porque nós somos os espíritos encarnados, mais rapidamente vamos melhorando a nossa encarnação, melhor vamos preparando a próxima encarnação. Menos importante para nós é pensarmos sobre quantas encarnações já tivemos ou quantas vamos ter ainda. O importante é valorizarmos esta experiência, é nos melhorarmos nesta experiência, sempre considerando aqueles que conosco reencarnaram, no momento em que reencarnamos, como o planeta está se comportando nesse momento. E um recurso que nós temos, um valoroso recurso que nós temos à nossa disposição é o Evangelho no Lar, para refletirmos sobre a família, para aprendermos juntos as lições do Evangelho, para convidarmos Jesus a nos visitar e permanecer conosco. O Evangelho no Lar é uma prática da doutrina espírita que nos convida a nos reunirmos em família uma vez por semana, por 20 a 30 minutos, e orarmos. O roteiro é bem simples, nós podemos iniciar com uma prece espontânea do coração, depois uma leitura do item do Evangelho segundo o Espiritismo, de preferência na sequência para que consigamos estudar todos os itens, essas preciosas lições que ele nos traz. E em seguida podemos fazer prece pelos outros, rogar pela magnetização da nossa água e fazer preces pela família, fazendo esse movimento então de instalar essa rotina no nosso lar. Nós vamos nos disciplinando, nos colocando dispostos a receber Jesus e a acolher os seus ensinamentos, e também nos colocando dispostos a colocar em prática estes ensinamentos. Estas seriam então algumas reflexões desses itens, convidando ainda a todos para que leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, estudem as suas lições. Toda vez que nós fazemos uma nova leitura, nós vamos compreendendo um pouquinho mais, nós vamos ampliando o entendimento das lições. E isto vai nos fortalecendo, vai nos encorajando a refletir sobre nós mesmos, a nos capacitarmos a enfrentar de maneira mais serena os desafios que a vida nos coloca e a entendermos que todos eles estão colocados para nós como oportunidade de aprendizado. Vamos agora então ao nosso passe espiritual, convidando a todos para que serenem um pouquinho mais o seu coração, mantendo um pensamento elevado em Deus, dizendo a Ele: Pai amoroso, que as tuas bênçãos se estendam sobre todos os lares. Te agradecemos pela vida, pela oportunidade que temos nessa experiência reencarnatória. Rogamos a Jesus e os benfeitores amigos que tragam energias benéficas envolvendo a todos, auxiliando na pacificação dos corações, permitindo que essa energia nos traga paz, harmonia, tranquilidade. Em um segundo momento, convido a todos para nos
colocarmos mais próximos pelo pensamento e rogar a Deus todo o amparo, ao planeta Terra, que a sua providência e a sua misericórdia esteja com aqueles corações mais necessitados, amparando todas as famílias, em especial aquelas onde a tristeza ainda pauta a maior parte dos dias. E nesse momento também rogamos a Deus o amparo a todos os irmãos que retornam ao mundo espiritual e também aqueles que renascem e reiniciam a sua experiência reencarnatória. Que a nossa semana seja de muita paz, de muita harmonia. Que nós possamos buscar, então, o Mestre Jesus, o modelo a seguir. Agradecemos a todos que nos acompanham nessas transmissões e rogando que Jesus possa acompanhar os dias de cada um. Que assim seja.